Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos relaxando, vamos procurando buscar Jesus nos nossos pensamentos, bem tranquilos, recebendo do alto toda essa vibração de amor que os espíritos superiores estão enviando a todos nós. Então sejam bem-vindos. A vocês que nos assistem através do Facebook, também sejam muito bem-vindos, que Jesus também possa amparar os vossos lares, abençoar e auxiliar a todos nós que estamos aqui em busca de paz, de equilíbrio, e que Jesus possa então nos abençoar em mais essa noite. E buscando Ele nos nossos pensamentos, nesses momentos, vamos agradecer por esses momentos que Ele nos oferece, onde nós podemos receber esse alimento espiritual que nos fortalece e que nos ajuda na nossa caminhada, nos nossos tropeções da vida. É sempre Jesus nos amparando, nos envolvendo, nos auxiliando e dizendo a todos nós, dizendo a cada um de nós: fiquem em paz, meus irmãos. Tenham fé, confie e espere, que eu estou a todo momento junto de vocês. Eu estou a todo momento amparando-os nas vossas dificuldades. Eu estou a todos os momentos, meus irmãos, olhando por vocês, olhando por cada um de vocês, para que vocês sejam felizes, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham equilíbrio na vossa vida. Então, meus irmãos, é com esse pensamento de amor, com essas vibrações emanadas do plano maior, que nós vamos hoje, mais uma vez, receber o alimento espiritual através do Evangelho, que será feito pelo nosso irmão Mauro Luiz, e pela qual nós pedimos aos benfeitores espirituais, aos mentores, que o auxiliem, que o protejam, e que as palavras do Evangelho possam servir como o alimento desta nossa noite. Sejam muito bem-vindos e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Rogamos a Jesus, aos Espíritos amigos, à divindade, que no Evangelho desta noite nos conduzam ao entendimento de uma forma simples, de uma forma clara, mas que seja marcante nos nossos dias, de tal forma que nos possibilite sairmos da teoria para a praticidade, de tal forma que possamos aplicar de maneira simples, mas efetiva, aquilo que o Evangelho nos traz esta noite. A doutrina espírita tem como um dos seus fundamentos principais trazer a cada um de nós recursos que nos possibilite a libertação interior, o autoconhecimento, de tal forma que esses valores adquiridos possam nos facilitar a caminhada e que possamos, diante deste aprendizado, nós mesmos
sermos os médicos das nossas dores e das nossas doenças, sejam elas físicas, ou sejam elas vibratórias, comportamentais, emocionais, espirituais. O evangelho de hoje está intitulado Caminhos para a Nova Era. Estamos sendo esclarecidos de que estamos a caminho de uma outra ordem, de uma outra vivência, de um outro plano de vida. Os espíritos amigos nos dizem que estamos deixando de ser um planeta de provas, expiações, neste momento imperando sobre a Terra o crime, o ódio, o rancor, a mágoa e outros tantos sentimentos negativos. Esta ordem, essa classificação do nosso planeta, essa transição, essa modificação, nos colocará num plano de amor, de regeneração e de desejo do bem. Quando nós mudamos de casa, é muito natural que a casa em que deixamos, o ambiente que nós deixamos, esteja bagunçado, esteja desorganizado, estamos em mudança. E o ambiente novo, o lugar novo para o qual nós estamos nos dirigindo, também se encontra, em função dessa transição, dessa mudança, também ainda não totalmente organizado. E nós podemos comparar o nosso planeta com esta mudança, com essa transição. Já há um desejo dentro do coração de cada um de nós, de uma vida diferente. Quantas vezes nos perguntamos, que mundo é esse? Que dia nós estamos vivendo? Nós não aguentamos mais isso. Interiormente já é aquele desejo de deixar esses valores pela qual a sociedade atual se baseia, numa situação, num comportamento em que age, deixando essas coisas negativas que nós não gostamos, e muitas vezes aquilo que acontece no outro, que não nos agrada no outro, está em nós, e nós temos aquela insatisfação pessoal. Deixar que estes valores sejam substituídos por outros valores superiores. Esse momento de insatisfação, há aqueles dias que a gente diz, olha, hoje eu não estou me aguentando, há algo em mim que está faltando, este vazio existencial, é aquele sininho, aquele alerta que está dizendo, é hora de mudar. E o Evangelho nos diz que são os caminhos para a nova era, que é o momento de mudança, um momento altamente significativo, que vai fazer um diferencial em nossas vidas. Aprendemos que para onde nós iremos, a construção do amanhã está sendo feito hoje. Não levaremos nada material, mas sim todas as vibrações e energias estão construindo a nossa nova morada. Jesus um dia disse, não vos preocupeis com ouro, com tudo aquilo que enferruja, mas vos preocupeis com os tesouros do teu coração. Este é o momento. Nós estamos num plano de vida, aonde impera todos esses valores que nós estamos vivendo, presenciando na sociedade, ainda a mágoa, o rancor, sofrimento, inveja, corrupção e outros tantos valores, mas nós já estamos sendo avisados, olha, existe uma outra dimensão, existe um outro lugar, onde isso não vai existir. E muitas vezes, nós não acreditamos nisso. Jesus disse, eu vim para avisar a vocês, que retorno para preparar uma outra morada. Há muitos outros mundos, e eu vou voltar para preparar para vocês. Então ele já nos deu esse caminho,
já nos deu essa direção. Como é que nós vamos chegar lá? Nesse plano em que nós nos encontramos, na transição, na chegada do outro plano, não existem pontes. Não é uma caminhada material. Do outro lado, aquilo que está nos proposto é uma dimensão leve, suave, fraterna, doce. Como é que nós vamos sair do hoje para chegar naquela dimensão, ainda tão pesado quanto nós nos encontramos? Estamos aqui nesta condição e queremos chegar a outra. Essa é a proposta de vida e essa é uma das finalidades da reencarnação. Vivenciarmos hoje, nos melhorarmos para alcançar uma condição melhor. Este é o momento. Não dá mais para adiar. A seleção já está acontecendo. Mas será que isso é verdade diante de tantos conflitos que nós estamos observando? Sim, já está acontecendo. Nós estamos focados com tantas coisas negativas, notícias ruins, que nós não nos lembramos e não observamos as coisas boas que estão acontecendo em tantos lugares. Haja visto o amor que nutre tantas instituições, querendo melhorar a vida das pessoas, e a nossa casa se inclui nisso. O bem é calado e o mal é barulhento. E nós estamos assustados com esse barulho, mas aquilo que impera, aquilo que mantém o equilíbrio do universo é o bem e é o amor. Mas nós estamos naquela condição de parados, só olhando para baixo, quando nós nos esquecemos de olhar para frente. Então nós estamos nesse momento de transição, estamos aqui parados. O que eu faço? O que eu tenho que proceder? De que maneira eu tenho que proceder para fazer essa viagem? Se nada posso levar, se essa transição será um voo, sem nenhum aparelho, a única coisa que nós vamos levar é a nossa essência. Se nós temos que atravessar, escalar uma montanha, ou sair de um lugar para o outro, que haja uma travessia de um rio, de um mar, nós vamos levar tudo o que nós temos, ou nós vamos levar o essencial? Quando ocorrem essas competições, nas Olimpíadas e outros tipos dessas maratonas, que o pessoal faz aquele nado no mar, dá para levar o quê? Absolutamente nada, não é, gente? Vai de sunga, mas o resto não leva nada, o nadador. Leva tão somente a si mesmo, porque não pode ter pesos, vai tão somente o essencial. E o que foca o nado é a força do pensamento, da inteligência, a determinação e o querer. E isso não se materializa, isso não tem forma, nós não vemos. Está no coração e no pensamento de cada pessoa. E nós aprendemos que para alcançarmos essa nova dimensão, tanto quanto nessa competição de um nado ou numa escalada de uma montanha, vamos levar o essencial. Precisamos hoje ter a coragem de tirar os pesos inúteis que estão em nós. O Japão, em 1945, tornou-se um país totalmente destruído. Anos depois, encontra-se em recuperação e hoje é uma das grandes potências do mundo. Implantou um programa de recuperação chamado 5S. E um dos mecanismos desse programa de recuperação foi aplicado para o americano, seguiu algumas regras básicas. Tenha tão somente o necessário. Guarde tão somente o necessário. Tire tudo da sua frente que você não usa, não lhe é útil.
e assim algumas dinâmicas. E assim esse país se recuperou em cima desses fundamentos. Conosco acontece a mesma coisa para nós fazermos essa transposição. E olhando aquilo que nós temos que tirar de nós, o que é que vamos deixar aqui? O que é, qual o fundamento que nos traz tanta dor e tanto sofrimento? Falemos do nosso ego. Ali no ego reside muitas dos comportamentos, dos sentimentos que nos causa a dor e o sofrimento. Vamos ver no mundo moderno hoje que aquela pergunta: o que é que eu lucro com isso? Um comportamento das pessoas, um comportamento nosso, voltado para a competição, para a vantagem, para o lucro pessoal. E este comportamento gera uma sociedade frágil e pessoas frágeis, aonde isso cria no indivíduo a estrutura do personalismo, tudo para mim. E aí é que se desenvolve o comportamento inadequado contra a corrupção, quanto o privilégio pessoal. No livro dos Espíritos, encontramos a seguinte citação: vamos encontrar a informação que o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, sinal notório de inferioridade ao apego às coisas materiais. Quando o nosso ego domina nossas ações, temos atitudes egoístas de somente satisfazer nossos desejos e vontades, sem medir as consequências por esta escolha. Então reside na nossa inferioridade as nossas dores. Quando pensamos só em nós, e nós vamos ter que deixar esses valores de lado. Vai ter que ficar. No ego está o porão da nossa morada, do nosso pensamento. E reside ali, no ego, habita o nosso inconsciente, que gera essas situações negativas. Preciso suavizar, então preciso prestar atenção às coisas às quais estou apegado. É o momento de desapegar. E desapegar não significa abandonar aquilo que nós temos, mas desapegar significa não deixar que as coisas transitórias, as coisas materiais, sejam as coisas mais importantes de nossa vida. E desapegar significa experimentar o amor. O amor cuida, ampara e assegura. O apego aprisiona e diminui. Então nós temos que aceitar que é o momento que nós estamos passando, um momento do desapego. Que nós temos que deixar de lado valores que não nos interessam. Há vários tipos de apego. O apego material, quando nós vivemos de tal forma que os bens materiais fazem todo o sentido, a conquista dos bens materiais, daquelas coisas transitórias, quando nós perdemos um tempo enorme em nossa vida. Nós estamos falando das coisas desnecessárias, não das necessárias. Nos escravizamos para o ter e não sobra tempo para desenvolver o nosso ser. Nós temos o apego a pessoas. Exemplo negativo do apego às pessoas. Dissemos que o apego, ele aprisiona.
e ele destrói. O que acontece hoje, e a sociedade está lutando contra isso, com a violência à mulher. O agressor acha que ele tem o direito de agredir aquela pessoa. É uma forma de apego, ser dono daquele. Há quantos relacionamentos em que nós, como pais, cuidamos dos nossos filhos como se eles fossem nossos. E se eles não corresponderem às nossas expectativas, mesmo que estejamos errados, nós criamos uma confusão em suas vidas. Não deixamos que os nossos filhos vivam suas vidas, experimentem as batalhas, as experiências da vida, e formamos adultos, transformamos as crianças, os jovens em adultos fragilizados que amanhã não saberão andar por si mesmos e serão independentes de nós. Aquilo que hoje eu retenho, que eu domino, amanhã será a nossa fonte de dor. Sofrem pais e sofrem filhos. Nós não somos donos de ninguém, não temos posse de ninguém. Cada um de nós tem que ser uma ave para o seu próprio voo livre e voar em direção ao infinito, ao horizonte mais belo. Se nós colocarmos duas aves e colocarmos uma corrente no pé de uma de outra e assustarmos para que elas voem, nenhuma das duas vai voar. Vão as duas ficar ali no chão, segurando a vida uma de outras. Uma vida de um e a vida de outro, e as coisas não andam. Então, muitas vezes, tem relacionamentos afetivos que nós não entendemos que é hora do outro partir. Ele tem que seguir, que o nosso filho tem que seguir, que aquelas pessoas que nós amamos têm que voltar para aquele horizonte que nós estamos focados. E quantas vezes, através da nossa dor, do apego que temos, nós não libertamos aqueles que partiram e eles sofrem de lá porque veio o nosso sofrimento. São apegos às pessoas. Nós temos apegos a comportamentos. Entendemos que muitos dos conceitos da sociedade, e não peneiramos isso, são reais e são corretos, e nós ficamos apegados àqueles comportamentos, repetindo, sem sequer avaliar se é bom ou não. E quantas vezes nós não temos aquela atitude dizendo, eu sou assim, eu faço assim, quem quiser, aceite, quem não quiser, que vá embora. São apegos a comportamentos. E existe assim uma enormidade de condições de apegos, nas quais nós retemos pessoas, coisas, objetos, valores, sentimentos, desnecessariamente. Estamos ficando pesados. Isso é real? Sim. Qual o exemplo de quem esteve desapegado e caminhou de uma maneira mais leve nessa vida? Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Jesus, são exemplos de desapego. E este é um momento importante de nossas vidas, de desapegar, e este é o caminho. A única coisa que é real no universo somos nós. Criação divina. O resto tudo é energia e tudo se transforma. Aquilo que nós temos hoje, amanhã não teremos mais, porque somos administradores temporários dos bens divinos. Aquele que hoje se coloca, ou aquela que hoje se coloca como minha companheira, amanhã poderá ser meu filho. Nada é permanente. Tudo é impermanente. E nós vivemos muitas vezes querendo que nada se modifica, que tudo seja permanente. Isso não existe. Quando desapegamos, vamos entendendo a leveza do nosso ser, entendendo que a vida proporcionou tudo que nós precisamos para este momento que estamos aqui.
E nada disso é permanente, tudo é impermanente. Amanhã não teremos mais. Por que ficar focado e tão ligado a tudo isso? Sofremos por tantas coisas desnecessárias que daqui uns dias tudo passa. Mas sofremos e deixam marcas. Então, nesse momento de transição, que queremos estar do outro lado, nessa dimensão, aonde estaremos em paz, no desejo do bem, do amor, é preciso desapegar. Esses são os caminhos da nova era, da nova dimensão que está nos esperando. Não levaremos absolutamente nada a não ser os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós somos essa divindade, essa luz da criação divina. Quantas vezes, quando éramos crianças, pegávamos um copo com sabão e dava aquela chacoalhada, pegava uma argolinha e soltava aquelas bolinhas de sabão, não era? Aquilo flutuava e depois desaparecia. A única coisa permanente somos nós, essência divina. O resto são como essas bolinhas de sabão. Sobem por um tempo curto, explodem no ar e tudo se desfaz. Entretanto, nós, viajantes na eternidade, condenados pela divindade, por esse Pai maior, a felicidade e a perfeição, estão nos despojando de tudo que nos faz mal e é desnecessário, para que eu possa suavemente fazer essa transposição. Pensemos em quantas coisas nós estamos ligados que nos são desnecessárias. O amor liberta e cuida. O apego machuca, retém, destrói e marca. Que possamos, nos nossos dias, estabelecer aquilo que realmente nos é necessário. Quais os valores fundamentais que nós não vamos poder abrir mão dele? Temos que lutar, e Jesus deixou toda a receita para esta transição. Quando ele lavou os pés daquelas pessoas, nos ensinou humildade. Quando ele foi embora e na saideira deixou aquele que a gente considera o 11º mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Deixou um exemplo de leveza. E outros tantos que passaram dentre nós, deixando esse estado de leveza e desapego. Quando Maria Teresa de Calcutá vai para a Índia, e ali começa a cuidar dos mais desafortunados, um exemplo magnífico do desapego. De que maneira viveu Chico Xavier? De que maneira viveram outros gigantes da história da humanidade? Marcaram o seu tempo e suas vidas numa demonstração clara do desapego. Que possamos levar para as nossas vidas somente aquilo que nos é necessário, úteis para esta caminhada. E que possamos partir daqui leves. De que adianta tantas exigências, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, coisas que se tornam desnecessárias e a gente não tem tempo para cuidar daquilo que é o principal. Na passagem do Evangelho do Bom Samaritano, passou um sacerdote, um religioso, passou um estudante religioso, havia um homem caído na estrada, todos passaram direto. Mas o samaritano, quando viu aquele homem caído no chão, parou e o socorreu, num gesto de leveza de alma. Quando ele parou do seu tempo. Quando ele socorreu
Ele socorreu aquele samaritano com as suas forças, quando ele o amparou com os seus recursos. E assim a vida. Existem tantas pessoas que estão ao nosso lado. Não falamos de estar caído materialmente, mas caído nas suas emoções, caído nos seus sentimentos, nos seus valores pessoais, e nós passamos pela vida indiferentes a eles. A leveza de conseguirmos entender que o próximo, se eu o ferir, estou ferindo a mim mesmo, nós vamos entender o que significa desapegar. É deixar de lado os sentimentos, os valores que nos retêm. E viver dentro daquilo que Jesus falou, de forma simples. Tudo em nossas vidas passa. Nós temos uma oportunidade maravilhosa de deixar por essa existência a nossa marca. E a nossa marca maior será todo o bem que possamos fazer a nós e ao nosso semelhante. E quando nós nos dermos conta disso, nós fizemos essa transposição desta dimensão para uma outra dimensão, de uma forma suave e calma. E vamos vendo os nossos corações se serenando, nossa vida mais em paz e amando cada vez mais. O amor cuida, acolhe e aconchega. O apego retém, machuca e atrasa. Que possamos pensar em relação a esse ensinamento do Evangelho da noite de hoje. Que Deus seja louvado, nos guie e guarde, que assim seja e assim será. Nós vamos sortear os livros da noite. São 5 livros, número 1 ao 75. Na mensagem tem um númerozinho, vocês vão acompanhando. Fala o número, Cleusa. 64. O livro Testemunho do Amor. Fala o número de 1 a 75. O número de 1 a 75, escolhe. 66? 66. Nome do livro? O Tear do Destino, romance. O número? Número 15, para o livro, tema do Evangelho de hoje, Depende de Nós. Bom proveito. Tá ótimo. Número 3. O abridor de latas. Bom proveito. Número 47. Perfume inesquecível. Quarenta e sete. Vamos virar o número 74. Bom proveito. Gente, as pessoas que receberam os livros essa noite, depois de ler, estudar, passe ele para frente, para uma outra pessoa, para que a outra pessoa possa ter a oportunidade. Bom? Obrigado a todos.
Bem, meus irmãos, depois dessa mensagem do Evangelho, que de certa forma nos fortalece, nos indica novos caminhos, os caminhos que nós temos que percorrer na verdade, né? Caminho do amor, da paz, da justiça. E que esse Evangelho ele fique não só no nosso conhecimento, mas que ele fique no nosso coração. Que nós possamos assimilar verdadeiramente esses ensinamentos que Jesus nos oferece. Vamos então, mais uma vez, buscando Jesus nos nossos pensamentos, enquanto nós aguardamos, né, o passe. Vamos já mentalizando os nossos protetores, os nossos anjos guardiões, que eles possam estar junto de nós, nos proporcionando paz, equilíbrio, porque eles já estão trabalhando em cada um de vocês. O momento do passe é apenas a finalização de tudo que vocês estão recebendo nesse momento, nessa noite. Então vamos mentalizar Jesus e agradecer a Ele por esses momentos que nós passamos aqui, agradecer por todos os ensinamentos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Quando tantos queriam estar, infelizmente, não puderam. Então nós estamos aqui nos beneficiando desse banquete espiritual que Jesus oferece a todos nós. Então que Ele possa nos abençoar. E com essas vibrações de amor, de carinho que nós estamos recebendo aqui hoje, vamos enviar todo esse amor, toda essa vibração a todos os nossos irmãos necessitados, que se encontram nas ruas, desamparados, as crianças, os idosos, os moradores de rua, que não têm um teto, não têm um cobertor. Que Jesus possa ser o cobertor desses nossos irmãos, o alimento que eles tanto necessitam. Vamos levar, meus irmãos, nossos pensamentos de amor e de carinho a todos aqueles irmãos que se encontram com pensamentos suicidas. Que Jesus e Nossa Mãe Maria de Nazaré possa fortalecê-los para tirar deles esses pensamentos tão prejudiciais ao seu espírito e à sua vida futura. Então, que eles possam ser amparados, mesmo os suicidas, que eles possam ser recebidos pela Nossa Mãe Maria de Nazaré. Vamos rogar a Jesus que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos familiares, onde houver pessoas doentes, que Ele possa estar lá cuidando, juntamente com a equipe médica espiritual, dando o apoio, a sustentação que cada um necessita, sempre de acordo com o seu merecimento. E se vocês, cada um de vocês, tiverem algum amigo, algum parente que esteja doente, vamos enviar nesse momento as nossas vibrações de saúde, de boa recuperação, e que Jesus, com certeza, irá cuidar de cada um deles. Então, meus irmãos, que nós possamos hoje voltar para os nossos lares, bem melhores do que aqui chegamos, com o coração mais cheio de paz, mais cheio de amor, e que possamos distribuir tudo isso que aqui recebemos hoje, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que essa paz se perpetue, e que ela seja sempre presente na nossa vida. E que Jesus, então, nos abençoe, nos proteja e nos guie, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.